vídeo anterior, que deve ser 2 vídeos antes deste, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, nós estávamos falando sobre as lições que Davi vem aprendendo, né, do que é ter uma vida dada por Deus, mas quando Deus resolve tirar a mão, o que é a vida no mundo caído. Nós vimos que no mundo caído, as crianças tendem a não sobreviverem. Aconteceu isso com o filho que Davi teve com Batseba. Depois nós vimos que no mundo caído, o ápice da misoginia acontece e assambarca todas as mulheres, e aí no caso nós vimos o que aconteceu com Tamar, a palmeira, filha de Davi, com Maaca, irmã de Absalão, a Tamar. E nós vimos neste vídeo, que eu peço que você o assista, ele durou aí mais de 1 hora, mas ele tem pelo menos 13 reflexões muito importantes, acerca de uma menina, de uma jovem, de uma mulher em situação de estupro. Mas eu não estou falando da menina, da jovem, da mulher, estou falando dessa relação da sociedade em situação de estupro, seja por parte da menina, jovem, mulher, seja por parte dos homens, das masculinidades. Mas ficaram faltando 2 coisas que eu acho que é importante eu abordar aqui com vocês, e aí a gente completa 15 pontos importantes de pessoas, das mulheres no caso, em situação de estupro. A primeira é algo que a gente vê isso muito na clínica, né? E é uma coisa que a pessoa custa arrancar de si, de ter coragem de colocar à mesa, e a gente às vezes tem que fazer uma maiêutica, um trabalho socrático em meio às muitas culpas que uma pessoa sobrevivente ao estupro carrega. Qual é a culpa? É que o ser humano ele é formidável, ele é surpreendente, ele é incrível. E algumas pessoas se sentem horríveis porque elas se flagraram tendo algum tipo, nem que seja assim, quântico de prazer numa situação de estupro. Isso é horrível, primeiro, para a pessoa admitir isso. Segundo, isso pode ser usado contra ela. Por exemplo, um advogado que vai nos autos e vê isso, ele vai usar isso contra ela. Né? As mulheres elas são culpabilizadas pelas roupas que vestem, porque estavam em determinado lugar e não em outro. Imagina se numa situação dessa uma pessoa ter de admitir que ela sentiu algum prazer na situação de estupro. E isso aponta para uma questão. Quando o livro do Gênesis, em sua linguagem mítica, vai dizer que quando pecamos lá no Éden, em Adão e Eva, nós cozemos folhas de figueira para tampar a nossa pelvis, por assim dizer, indica que tudo em nós ficou tão amaldiçoado que mesmo com a graça do Senhor nos salvando na pessoa de Cristo Jesus, a gente continua com esse fardo, com essa culpa culturalmente implantada em nós, que é nos culparmos por questões até acidentais. É possível uma pessoa acabar sentindo prazer numa situação de estupro? É possível, eu vou explicar para você agora mesmo, para você não ficar elucubrando aí. Os seres humanos, eles precisam sobreviver a muitas intempéries. Algumas de teor surpreendente e outras intempéries que são rotineiras. Você tem, por exemplo, uma pessoa que foi pega em situação de estupro, estava no ponto de ônibus, alguém a flagrou, aquela coisa toda, e no meio daquela luta, às vezes a pessoa ela consegue lembrar de alguma coisa, lembrar-se de que talvez para ela sair daquela situação ela vai ter que gentilmente ir de acordo com o cara, que a tendência seria ele perder o tesão naquilo, né? E mesmo assim ela corre perigo, porque na hora que o cara entende que ele não vai ter mais como estuprá-la, ele vai querer eliminá-la. Então a situação de muita imprevisibilidade, né? Seja qual for a decisão que a pessoa vier a tomar. E aí mesmo assim, às vezes em situações de calamidades, seja numa situação de velório, de enterro, de terremotos, de enchentes, né? Mas a gente consegue identificá-las, por exemplo, acabou a luz do elevador e tinha alguém lá dentro, aí as pessoas se veem primeiro apavoradas, depois se flagram meio que para anestesiar o momento, se entregando a alguma situação de prazer. E é claro, uma situação de estupro é matar ou morrer, mas como nós desconhecemos as origens dos nossos prazeres,
pode ser que naquele momento de adrenalina algo possa ser confundido. Então, às vezes acontece isso e a pessoa lembra disso e ela pensa assim, ai, devo ter alguma coisa errada comigo, ou devo ser psicopata, ou devo ser perversa. As pessoas querem taxar e às vezes aquele momento é semelhante nesse sentido do prazer ao que algumas mães podem relatar, por exemplo, no mito social, o parto é uma experiência horrível que a mulher vai sentir dores, que vai penar e que vai chorar. Mas eu já ouvi relatos, eles são muito raros, muito raríssimos, mas eles acontecem, de mães que na hora de dar à luz, naquela situação, digamos assim, sanguinolenta, a passagem do feto, a saída do feto do seu corpo, foi uma saída prazerosa, onde ela, sem perceber, conseguiu juntar intensa dor com intenso prazer. Eu vou dizer o quê? Que essa mulher é perversa? Então, às vezes, uma situação tão inusitada, acaba que o pavor está tão distante do prazer, só que a vida é redonda, né? Eles estão tão distantes um do outro que eles acabam se encontrando de alguma forma, e isso que serve às vezes para a pessoa sobreviver a essa situação, passa a ser usado às vezes pela própria pessoa como elemento de culpabilização. A pessoa começa a se culpabilizar, a querer sofrer penitências porque ela sobreviveu graças a alguma situação de prazer que ela encontrou ali, para conseguir sair dali, para conseguir ter alguma frieza de pensamento, alguma coisa assim. E aqui até agora eu falei de uma situação inusitada, onde a pessoa foi arrebatada, onde a pessoa foi tirada, etc. Agora, isso está longe de significar que no fundo as pessoas querem um beijo roubado, essas coisas. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma outra situação, inclusive, para um outro vídeo. Aqui eu só estou dizendo das intempéries que vêm com muitas surpresas desagradáveis e até imprevisíveis do ponto de vista prazeroso. E isso não significa, então, que a pessoa ela se apaixonou pelo estuprador. Isso só significa que alguma coisa ali tentou agir em favor dela. Porque às vezes vem de maneira prazerosa, às vezes vem um apagão. A pessoa apaga e aí ela não percebe o que aconteceu, só vir depois acordar e saber o que aconteceu. São escapes que a vida tenta dar à pessoa e pelos quais a cultura vai querer que a pessoa se culpe o resto da vida dela. E eu te digo, se é algo parecido com alguma coisa que você passou, não se culpe. Mas para além da situação inusitada, que é sofrer um assalto, arrebatada, sequestrada, por exemplo, num ponto de ônibus, tem as situações mais frequentes que tem a ver com o cotidiano, com os relacionamentos abusivos que descambam no estupro. Lembrando que quando a vítima tem de 13 anos para baixo, todo o abuso que a pessoa sofre já é realmente tido pelo poder público, pelas nossas leis, pelo Código Penal, como estupro. Porque qualquer toque em situação assim, vindo de pessoas de confiança, vindo de pessoas de confiança da família, porque a pessoa tem a segurança de que ninguém vai acreditar naquela pequena vítima, todo toque assim já é aterrorizante em si mesmo. Só que, mesmo sendo aterrorizante, vem aquela questão, que é o que nós estamos falando aqui. Por ser algo cotidiano, que a pessoa teve que aprender a sobreviver todos os dias, aquela troca de olhares, aquelas ameaças, e a pessoa tendo que passar às vezes a tarde inteira ali, né? Quantos e quantos relatos me vem à mente agora que eu já ouvi, onde, por exemplo, um dos que eu me lembro agora, acontece muito, a mãe sai para trabalhar, e aí deixa a filha com aquele padrasto que nunca vai querer trabalhar e que ainda é viciado em alguma coisa, ou seja, junto com os abusos que ele praticava contra a menina, nesses relatos semelhantes que eu já ouvi, ele ainda estava às vezes com alguma outra substância tóxica, alcoolizado, né, drogado, como se diz no senso comum. E aí a pessoa tendo que viver aquelas atrocidades, né? Algumas até pensavam assim, eu nunca vou contar isso para minha mãe não pode ficar sabendo dessas coisas. Por quê? Quando você vai conversando com as pessoas, elas se sentem culpadas porque na caminhada de ter de sobreviver àqueles abusos cotidianos, elas acabaram descobrindo uma maneira de se acomodar. O que é se acomodar? É você dizer o seguinte, olha, eu não posso morrer. Aí, como eu não posso morrer, eu consigo fazer com que uma situação seja pelo menos não dolorosa. E às vezes a pessoa nem sentia prazer, mas só porque ela passava a não sentir dor em nome da própria sobrevivência, saída dessa situação de abuso, a pessoa passava a se culpar, né? Mas você imagina,
qualquer um de nós aqui, se formos pegos, com certeza, numa sessão de tortura que dura 4 anos, 5 anos, 6 anos, 13 anos, como eu já ouvi de alguns relatos, e uma pessoa todo dia vai dar um soco na sua cara. Qual que é a nossa tendência humana para sobreviver a isso? É descobrir alguma posição onde aquilo vai pelo menos doer menos, né? Isso é tão terrível que eu vejo, por exemplo, o atual presidente do Brasil zombando da ex-presidente Dilma, que conseguiu sobreviver às muitas torturas que com certeza implicaram em estupro, no mínimo em zombaria daqueles torturadores, entre eles o coronel Ustra, acerca dos órgãos sexuais dela, a jovem Dilma Rousseff. E ela teve que aprender a sobreviver aquilo. E aí ela consegue sobreviver, aí vem um imbecil de um Messias Bolsonaro ficar zombando do fato dela sobreviver, para você ver como que é difícil sobreviver a essas situações. Mas eu quero parabenizar, caso alguém que sobreviveu a isso esteja me assistindo, e te dizer, caso você se culpe por aquilo que você acha que foi prazer que você sentiu. Era o seu recurso de sobrevivência. Era a maneira como você tinha de escapar daquilo. Era a maneira como você tinha de estar viva hoje me assistindo. Então, não se culpe mais por isso. Eu concordo que você não deva dizer essas questões tão íntimas para advogados, mas você pode dizer isso para psicólogos que já foram testados pela sua confiança, porque é totalmente compreensível que numa situação de tanta violência interna, externa, igual uma situação que eu conheço, onde a pessoa sofria tantos abusos, e aí ela tinha de ouvir das pessoas lá de fora, fulaninha é perdida, isso aí como é que se veste, olha isso como é que faz, e na verdade a pessoa estava apenas sobrevivendo, e tendo de ouvir dos de fora que ela era a perdida, quando o perdidão, que tinha uma aparência santificada, maravilhosa, respeitosa, a estava molestando, estuprando diuturnamente, ou seja, o dia todo e constantemente. E uma pessoa que vive nessa violência constante, mesmo a revelia dela, o corpo dela acaba desenvolvendo algo para que ela consiga sobreviver. E ninguém pode ser condenado por isso. Seja pela via da anestesia e às vezes até pela via do prazer. Ter prazer em uma situação não significa gostar dessa situação. E a coisa mais... o exemplo mais parco que eu posso te dar, mas só para você ter uma ideia, é isso, um viciado em drogas. Ele tem prazer na droga, mas não quer dizer que ele goste daquela situação, né? Isso é bem diferente de uma pessoa em situação de estupro, porque ela sabe, ela não tem prazer absoluto nenhum naquele ato violento, mas ela fica assim, mas é que houve alguma situação, por exemplo, já ouvi uma situação assim, por exemplo, uma pessoa, às vezes a pessoa ela é mal resolvida em relação à sexualidade dela, ainda tem de enfrentar assédios mil. Acontece muito, por exemplo, com mulheres que se percebem homoafetiva. Aí sempre tem aquele amigo, irmão, pastor que faz, não, isso aí é porque está faltando alguma coisa. E aí eu já ouvi relatos, por exemplo, de pessoas que foram dopadas e acordaram no meio de uma situação de assédio covarde por parte desses caras. E aí a pessoa que já carrega muitas culpas, mas será que Deus gosta de mim? Aí a pessoa acorda sendo assediada por um homem, ela pensa assim, porque a cultura vem toda em cima da pessoa. Ela pensa que ela precisa gostar daquilo, ela fica achando que gostou. Para desenhos assim, bem pobrezinhos, as coisas são muito mais profundas do que isso aqui. Mas seja como for, não se culpe pelo prazer que você tenha sentido em situação de estupro, de espanto e de horror. Porque esse prazer, o que ele realmente significa, você pode numa psicoterapia tentar entender, por um psicoterapeuta que não vai achar que você seja perversa por causa disso, porque eu tenho certeza que você não é. Mas pode significar também que foi a única ferramenta que você teve, que o seu corpo te deu naquela circunstância, para você sair viva e ilesa. Mesmo que o violentador tenha... mas na hora você gostou, né? Isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa gosta na hora, para ela sair viva daquilo ali, e não se culpe por ter conseguido fazer isso. Isso pode ser absurdo para a moral social. O importante é que você conseguiu sobreviver a isso. Tem que ser o seu troféu, mesmo que ele não possa ser contemplado publicamente, mas é o seu troféu de você para você mesmo. Eu sobrevivi.
ainda que de maneira inusitada. O importante é que eu sobrevivi, né? Outra situação, por exemplo, que eu já tenho ouvido muito, às vezes a pessoa, ela sofre bullying na escola, zombarias, gente pesada falando mal, gente da igreja desprezando, a mãe espanca a pessoa o dia inteiro, todo mundo zomba da pessoa, que é chamada, sei lá, de gordinha, de feiosa, de cabelo disso, aquele tanto de coisa. Aí no meio desse caldo de injustiças mil, aparece o maior dos criminosos. Por quê? Porque todo mundo que faz isso com a pessoa é criminoso, né? São crimes de injúria. Geralmente não são processados essas pessoas que fazem isso, mas são crimes de injúria. Só que no meio desse tanto de crime de injúria, de agressão verbal, de agressão física, aparece o criminoso perfeito, porque ele olha para aquilo tudo e chegou para você, talvez muitas vão se identificar com o que eu estou dizendo aqui agora, e começa a falar, e aí? Tá crescendo, hein? Nossa, que sorriso lindo que você tem. Aí começa, passa lá em casa, eu vou te ensinar o para casa. Aí começa aquelas conversas que o mundo inteiro, e não é exagero, eu sei, o mundo inteiro zombando de você, achando você uma pessoa chata, uma pessoa mesquinha, chamando disso, chamando daquilo, zombando de partes do seu corpo, aí chega aquele indivíduo que vai ficar te elogiando. E é claro, se o mundo inteiro é chato, chega alguém e te faz elogios, você caiu no elogio. E aí de repente vem todas aquelas duas coisas misturadas. Intenso prazer de se sentir aceita com a macabrosidade dessa pessoa que te trouxe esse prazer invadir a sua existência, o seu corpo, a sua psique. Começam-se as molestações, as exigências. Só que depois daquela exigência toda, o cara sai daquilo, nossa, mas olha, ninguém tem essa temperatura que você tem na sua boca, né? Nossa, ninguém faz essa pose que você faz. Aí começa a coordenar coisas íntimas suas. Quer dizer, é uma coisa demoníaca. Só que foi uma coisa demoníaca que veio pela via do prazer, da inocência, da infância, e você não pode se culpar por isso. Só tem um criminoso nessa história. É esse cara que olhou toda a sua dinâmica familiar, relacional, e foi entrando sutilmente na sua vida até descobrir aquele ponto de prazer que ele sabe que só ele no mundo inteiro estava te dando. Você não precisa se culpar por isso. Concordo, não precisa dizer isso nos autos, mas você precisa dizer isso em algum lugar profissional para que você se liberte dessa culpa. Porque de fato, você é só um ser humano, o seu corpo fez de tudo para te ajudar a sobreviver, e a situação na qual você entrou, Jesus já te justificou, porque Jesus dizia, olha, ai de quem fizer tropeçar um destes pequeninos, porque ele sabia que os pequeninos são puros para receber a injúria, e são puros para receber um prazer, e são puros para receber uma injúria encapada de prazer, e um prazer encapado de injúria. E aí Jesus conhece todas essas coisas. Tamar, a filha de Davi, não tinha essas ferramentas. Você tem. E é a ferramenta para você se libertar dessa culpa. Porque aqui eu falei de algumas situações, mas há muitas outras situações mais complexas. Eu até proponho, se você quiser compreender determinadas coisas, vá lá nos rincões pessoais das minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vá lá e converse comigo. E eu posso propor alguma coisa aqui sem mencionar nomes nem nada, só para a gente falar do fenômeno humano, que é engolido pelo pecado de outros, não seu, mas é também alcançado pela misericórdia de Deus, que pode começar aqui por essas palavras, para você entender que você não tem culpa, pelo contrário, o prazer que você obteve em situações tão calamitosas, sejam esses sequestros repentinos e criminosos de estupradores, seja essas vivências de pessoas de sua confiança que foi entrando na sua vida e que até com o tempo você fica assim, será que eu gosto dessa pessoa? Porque eu já não sei mais viver sem isso, eu odeio isso, mas eu também não sei viver sem isso. Nem se culpe por esse sentimento. Eu só te falo, vai procurar uma psicoterapia, mas não se culpe. É para você descobrir que você não é esse monstro que você pensa ser. Monstro foi quem chegou na sua vida, invadiu sua vida, te ludibriou quando o mundo inteiro zombava de você. Esses são os monstros. E se você quiser, vá lá nas minhas redes sociais, nos lugares das mensagens particulares, e converse comigo, que a gente pode até
propor alguma coisa. No mais, se essa palavra te edificou, dê o seu like, compartilha, inscreva-se neste canal, aperte o sininho para você receber as notificações e estamos aí para aquilo que a gente puder fazer. E o que eu posso te dizer é, não se sinta culpada por aquilo que você realmente não é. E que esses prazeres que você possa ter sentido em meio a situações tão indescritíveis, tão vergonhosas, foi a maneira que você teve de sobreviver. Não fique se culpando por causa disso, não deixe a culpa se transformar em perversidade, né? Eu me lembro agora de uma pessoa, quando eu estava falando em público, que algumas mães, né, acabavam pervertendo as filhinhas porque a menina, sei lá, tem 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e a mãe fala assim, nossa, que você tem uma risada de Kenga. E eu me lembro que naquele dia a pessoa me procurou no final, num desses dias que eu disse isso, e falou, olha, você arrancou um caminhão das minhas costas, porque a pessoa, ela falou que como a mãe dela, ela cresceu ouvindo a mãe dizendo que ela tinha uma risada de Kenga, ela foi passando pela puberdade, adolescência, entendendo que ela colocaram na mente dela, na sua mente de criança inocente, de que a alegria, a expressividade de uma menina era coisa de Kenga. Então ela se sentia culpada quando ela estava nos seus melhores momentos de intimidade sexual com o seu marido. E aí ela disse, tiraste um caminhão das minhas costas. E prosseguiu livre. Porque é isso, sabe? Além de todas as questões pessoais por quais uma menina, uma jovem, uma mulher precisa passar, ainda vem toda essa cobrança cultural e milenar que vai sempre recriminar uma mulher por ser mulher. Mas que todos nós saibamos que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó e não temos de nos culpar por nenhuma dessas questões. No mais é isso, que o Senhor te abençoe.